Então eu quero pensar com você sobre o milênio, o reino do rei dos reis nessa terra. O milênio será o reino do rei dos reis, o reino de Jesus nessa terra. 1000 anos, não sabemos se é do nosso calendário gregoriano, se é do calendário judaico, se é do calendário de Deus, nós não sabemos, mas podemos entender o milênio assim. Pai, que a tua graça continue sobre nós essa noite, que teu Espírito possa estar trazendo uma revelação da tua palavra, uma porção importante que vai nos fazer entender um pouco mais, crescer um pouco mais e confiar no Senhor cada vez mais e entender o princípio da fidelidade. O Senhor é fiel à tua palavra, o Senhor não muda a palavra, não troca a palavra, o Senhor é fiel àquilo que o Senhor escreveu, o Senhor é fiel a cada juramento que o Senhor fez. A fidelidade nasce no Senhor. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui e por poder aprender um pouco mais da palavra. Nos abençoa, nós que estamos aqui, e cada um que está na sua casa, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Então, o que é o milênio, né? Milênio, final da Guerra do Armagedon, e aí nós vamos entrar no princípio do milênio. Primeiro eu quero ler com você Mateus, no capítulo 6. E quando nós estamos falando de escatologia, de final dos tempos, querido, não projeta só para o fim, projeta para a sua vida. Porque é interessante quando você vai ler Apocalipse, você vai ver, no princípio ele começa exaltando Jesus e falando das igrejas, e depois ele mostra o Senhor Jesus como o Rei dos Reis, e assim ele vai andando. Então ele pega lá de trás, caminha e vai até o fim da história. Então escatologia trazem coisas preciosas para nós. E aqui Jesus está nos ensinando a orar. Ele diz assim, olha, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aqui Jesus está falando do milênio. Está falando do milênio. E principalmente ele falou para o povo judeu, que ele está falando com os discípulos dele naquela época, que eram judeus, e já estava falando para mim e para você que somos igreja. Então ele falou para o pessoal que estava junto com ele, e também aqueles que viriam anos depois, que somos nós. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus será feita totalmente na terra, no milênio, como ela é no céu. O que Jesus estava fazendo aqui, eu até coloquei uma frase, por favor, me ajuda aí. O milênio será a resposta para o início do modelo de oração que Jesus deixou como base para as nossas orações. Então você vê que a escatologia, ela é muito mais do que o final. Aqui Jesus pega uma coisa que vai acontecer muitos anos depois daquela época dele, e ele já fala e nos ensina a orar, e ele já projeta o milênio. Ele diz que o teu reino venha. Quando você ora, quando nós oramos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, nós estamos dizendo, venha o milênio, que venha o governo do Senhor sobre a terra, porque não se iludam, esse período, essa janela, que nós chamamos de graça, que nós chamamos de igreja, que nós chamamos de o tempo do Espírito Santo, isso é uma janela no tempo. Essa janela vai passar. Ela começou em Pentecostes. A igreja de Jesus começa em Pentecostes, e ela fecha essa janela quando a igreja for arrebatada. Então a igreja é arrebatada, o Espírito Santo sai junto com Jesus. O Espírito Santo não ficará na terra, sabe, na tribulação. No arrebatamento ele sai. Quando fechar essa janela, e depois a guerra do Armagedon, aí realmente o reino de Deus será feito na sua totalidade na terra. Aí nós vamos saber o que é o milênio. Então presta muita atenção nisso, que escatologia está ligada a toda a nossa vida, toda a nossa história. Você quer ver? Agora nós vamos pular lá para o fim. Apocalipse, no capítulo 20. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3, e depois nós vamos passar um pouquinho até o 5, mas eu quero ler só os 3 primeiros. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Chave do quê, querido? Chave do quê? Do abismo. Presta atenção nesse abismo. E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou, onde? Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se
completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Irmão, aqui já aconteceu a guerra do Armagedon, acabou a guerra, tal, e agora nós estamos entrando no milênio. Quem é que vai entrar no milênio? A igreja de Jesus, com o corpo glorificado. Nós subiremos no arrebatamento, os judeus passam pelo arrebatamento, eles não sobem no arrebatamento, a não ser o judeu messiânico. O que é um judeu messiânico? Um judeu convertido a Jesus, porque o arrebatamento é para a igreja de Jesus. Quando Deus olha para a terra, Deus vê 3 povos, Deus vê judeu, igreja e gentil. Gentios são todas as outras nações e povos que não se converteram e nem são judeus. Então o arrebatamento é só para a igreja, guarda isso, só para a igreja, porque o judeu ele não aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele ainda espera o Messias, e no arrebatamento o judeu não o reconhecerá como Messias, porque Jesus não vai colocar os pés aqui, vai parar nas nuvens, a igreja sobe, o corpo é glorificado, e quando acaba o Armagedon, a igreja volta com Jesus, é isso que está falando aqui. E o que acontece com Satanás durante 1000 anos? Aqui o versículo é muito claro, desceu do céu o anjo que tinha a chave do abismo na mão, e ele pega Satanás e põe Satanás na prisão, por 1000 anos, Satanás fica preso por 1000 anos, nesse tempo, a igreja está na terra com Jesus, é o reino de Jesus na terra, Jesus é o rei, e ele vai reger esse tempo com mão de ferro, diz a Bíblia, sabe, daqui a pouco eu explico o porquê, mais para frente, mas o que eu quero deixar bem claro nesses 3 versículos para você, aqui nós vimos 2 vezes a palavra abismo, por isso que eu falo para você, escatologia tem a ver comigo e com você hoje. Por favor, coloca para mim aí, Gênesis 1, versículo 2, aqui é o princípio, escatologia está ligado ao princípio, meio e fim. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre o que, querido irmão? A face do abismo. Encontramos abismo em Gênesis, no versículo 2, e encontramos abismo em vários trechos da Bíblia, principalmente no fim. E ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui, querido irmão, eu quero só fazer um alerta para você. Satanás fez a sua própria prisão, cavou a sua prisão, ele construiu a sua prisão, né? Dá para colocar aquele texto que eu fiz, uma frase também que fala de prisão? Nós sempre criamos nossas próprias cadeias, cada cadeia tem o seu tempo de duração. Como Satanás, Lúcifer, e muitas vezes nós vivemos a síndrome de Lúcifer, quando Satanás peca, quando ele diz serei semelhante, porque ele não pode ser Deus, serei semelhante ao Altíssimo, e Deus simplesmente joga ele por terra, vai estudar, você vai ver, Deus o joga por terra. A terra, antes dessa queda de Satanás, a terra tinha forma, a terra não era sem forma e vazia, o profeta Isaías deixou bem claro, Deus não cria nada sem forma e vazio. Quando ele bate na terra, ele cria um abismo na terra, e a terra é desorganizada, não é destruída, ela é desorganizada. Gênesis 1, versículo 3, Deus começa a reorganizar, a refazer a terra. Pode ver no versículo 1 e 2, não fala do primeiro dia. O primeiro dia aparece no versículo 3 de Gênesis. Então ali Deus começa a reorganizar aquilo que foi desorganizado pelo diabo. Pode ver aí na tua Bíblia, confere aí, você vai ver. Só no versículo 3 fala do primeiro dia, do 3 em diante. Quando Satanás cai, ele cria um abismo. E Deus olhou para o abismo e diz, esse abismo será a prisão dele por 1000 anos. E aí em Apocalipse, Deus dá a revelação, o Espírito dá a revelação para João. Viu um anjo descendo com a chave do abismo que Satanás fez. E ele pega, aprisiona Satanás, tranca o abismo, Satanás não poderá sair por 1000 anos. Querido, essa frase é muito importante. Nós sempre criamos nossas próprias cadeias. E cada cadeia tem o seu tempo de duração. A cadeia de Satanás vai durar 1000 anos. Mas quantas vezes nós, por desobediência, por falta de conhecimento, nós criamos cadeias? Você quer ver uma coisa muito simples? Vamos falar de uma coisa que dá para entender rapidinho isso.
Quantas vezes nós criamos relacionamentos com pessoas erradas, com princípios errados, e esses relacionamentos acabam se transformando em cadeias na nossa vida. Eu me fiz entender ou não? Ou quantas vezes criamos hábitos, vícios, que isso se torna uma cadeia na nossa vida, e tem um prazo de duração. E ninguém sabe o prazo, só Deus. E aqui Deus falou, 1000 anos Satanás vai ser aprisionado na cadeia que ele criou. Então, irmão, nesse tempo, você que está em casa, nós que estamos aqui, vamos pensar um pouquinho que a janela da igreja, a janela do tempo da graça, a janela do Espírito Santo na terra, assim como a minha bateria acabou, né, a janela vai fechar. Deixa eu ver. Voltou. Desculpa, não foi a bateria. Então, querido, nós cremos que essa janela, ela já está chegando no seu fim. Não sabemos quando, ninguém pode falar o dia, a data, mas os sinais estão claros. E não pensa que os sinais são guerras, rumores de guerras, pandemias, isso sempre houve. E vai haver. Mas os sinais são claros na igreja. A série de quarta-feira, que vamos começar na próxima quarta-feira, vamos falar um pouquinho disso. Mas não perca, daqui a pouco, o Vida School, nós estaremos fazendo a Universidade do Tempo, que eu vou deixar tudo aquilo que eu passei para você, meu pastor, de lado, e vou pular já daqui para frente. Está fechando esse tempo. E é tempo do despertar da igreja, do meu despertar, do seu despertar, para ter uma vida real, com o Espírito Santo de Deus. Não uma vida de faz de conta. Porque na série de quarta-feira, uma das ministrações é a decadência da igreja. Desde a igreja primitiva até a igreja de hoje, a igreja só decaiu. Só. Ah, mas tem muita gente. Querido irmão, muita gente não significa um crescimento de qualidade. Hoje a igreja, e eu louvo a Deus por isso, nós hoje podemos estar num salão confortável, uma poltrona, ar-condicionado, carpete. A grande maioria tem o seu carro para vir para cá. Existem pessoas que não têm, né, o carro, e hoje eu fiquei muito moveu meu coração de ver o testemunho de uma moça aqui de manhã. Simplesmente são 6, se eu estiver errado me corrija, 6 ônibus para chegar na igreja, e ela vem. Você vê um despertamento e você vê uma acomodação. A igreja desse tempo, a última igreja de Laodiceia, ela é uma igreja morna, é uma igreja conformada com a situação, não é uma igreja aguerrida, não é uma igreja que vai, não, é uma igreja morna. E Deus deixa bem claro, você não é quente e não é frio, você é morno, estou pronto a te vomitar da minha boca. Essa é a igreja do final dos tempos. Então, querido, nós precisamos entender que é tempo de nós estarmos... Desculpa, eu não vou trazer uma pregação, não vou ser eloquente lá no jeito de falar. Eu quero que isso seja um ensino para mim, um ensino para você. Não é mais tempo de nós estarmos fazendo de conta que nós somos aquelas pessoas que acreditam e levam Deus a sério. Acabou esse tempo, querido. Se você pensa que você vai continuar vivendo um tempo de faz de conta, esquece, querido. Esquece isso. É um grande risco. É evangelho do terror? Não, não é não, querido irmão. Essa pandemia, não creio que foi Deus que colocou na terra, mas Deus usa todas as coisas e nada acontece sem a permissão dele. Deus está recolhendo muita gente. Até um tempo atrás, a morte era algo distante. Hoje a morte para nós é um rosto conhecido. Hoje a morte para nós tem um nome. Deus está recolhendo muita gente. Chegou o tempo dessas pessoas. Deus está recolhendo pessoas. Esse é o meu pensamento, não quero que você pense como eu. Tenha o seu próprio pensamento. Deus está recolhendo muita gente, porque é melhor recolher agora do que perder essa pessoa lá na frente. Então é um tempo em que o prumo de Deus está passando na face da terra. É tempo de homens que exercem governo, autoridade. É tempo de colocar a sua vida em ordem
e as leis que vocês fazem em ordem, porque o prumo de Deus vai passar em cada lei que você fizer, em cada atitude que você tomar. E assim para nós também. Então, esse é o nosso tempo, por isso não é mais tempo de brincar. Não é. É tempo de parar, de construir cadeias que vão te aprisionar e levar você a ter um tempo triste, amargurado, preocupado. Para com isso. É melhor viver uma vida tranquila nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo os princípios que Ele tem. E eu tenho algo comigo, querido irmão: Deus não tira nada da gente, Deus troca, e a troca dele é muito melhor. Eu, antes de me converter, eu não queria me converter, porque na minha cabeça é assim: crente não pode. Crente não pode isso, não pode aquilo, não pode... Eu jogava bola. Crente, naquela época, a maioria das igrejas falava que a igreja que eu me converti ama aquela igreja. Louva a Deus por isso. Mas alguns diáconos da igreja falavam: a bola é um ovo do diabo. E eu pensava: eu chuto o ovo do diabo todo dia, então. Mas, querido, não é tempo de nós ficarmos prisioneiros de algumas coisas. Amém? Vamos lá. Não sei se eu me fiz entender. Vamos lá. Segunda parte... Eu quero ver com você o versículo 4, aqui nós já vamos entrar no milênio, tá? Estão me fazendo entender, irmão? Amém? Aí em casa, estão me fazendo entender? Faz um tchauzinho para mim, não estou te vendo, mas... vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quero parar nesse primeiro parágrafo. Milênio, o reino de Jesus na terra. Jesus entra numa terra totalmente desorganizada novamente, porque o arrebatamento vai produzir muitos desastres na terra. Porque pensa um grupo de pessoas sendo sugado. Isso vai ter uma consequência física. Porque o corpo vai subir e vai transformar, não é só a sua alma, o seu espírito, não. Não é uma fumacinha. Não, o corpo sobe. Então imagina isso, essa massa subindo. Isso vai desorganizar muita coisa. Você sabe hoje que as companhias aéreas, elas não deixam piloto e copiloto, se forem dois crentes, eles não podem voar no mesmo avião. Não sei se você sabia disso, mas isso é uma realidade hoje. Então voa um crente e um incrédulo. Se o crente for arrebatado, o incrédulo que se vire. É verdade isso, não é brincadeira não. Tá? Então, querido irmão, quando nós voltarmos com Jesus, depois do Armagedon, e o milênio já estará acontecendo, nós voltamos de uma maneira diferente, bem diferente. Lembra que igreja de Jesus é um povo separado, por isso que a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Jesus, em João 17, ele diz: Pai, não peço os tiros do mundo, mas livre eles do mal, porque nós não somos do mundo, nós vivemos no mundo, nós somos um povo à parte. Nós somos chamados de reino e sacerdotes. Nós somos sacerdotes de um reino. Deus não disse que eu sou rei e que você é rei. Rei só tem um, é Ele. E se você almeja o lugar dele, a síndrome de Lúcifer te pegou. E aqui um exemplo claro, querido irmão: o príncipe Charles nunca será rei, porque a rainha nunca morre. Isso é para todo cristão: nunca seremos rei, porque Deus nunca morrerá. Mas nós seremos diferentes. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que por um pouco tempo somos menor do que os anjos. Somos menores, pouco tempo. No milênio, nós voltaremos com Cristo, com o nosso corpo glorificado. No milênio, entrarão pessoas no milênio, os judeus entrarão no milênio, e algumas pessoas que se converterão na tribulação entrarão no milênio, mas essas pessoas não terão o corpo glorificado. Por isso que haverá a possibilidade de pecar, mas não vai se consumar o pecado, porque Jesus regerá o milênio com mão de ferro. Tentou pecar, morre. Daqui a pouco eu vou falar de Isaías, você vai entender o que eu estou falando. E a igreja, nós estaremos reinando com Cristo. Então, por isso, nós vamos ter Jesus o Rei. Nós teremos depois dele Davi, porque o reino de Davi é eterno, e depois a igreja. 2 Timóteo, versículo 2, 11 e 12, ele deixa muito claro isso. Fiel é
Depois a gente volta lá para onde nós estávamos, tá? Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Então, querido irmão, por isso que eu digo a você, é tempo de nós nos fortalecermos, nos aproximarmos de Jesus. É tempo de estar com uma intimidade com Ele. Depois da intimidade, cumplicidade. Não para na intimidade. Não fica usufruindo somente da presença de Deus. Moisés usufruía da presença de Deus, até o dia em que ele falou: eu quero ver a tua face. Deus diz: você não pode ver a minha face. Se você vê, você morre. Entra na fenda da rocha, eu passo e você vai me ver as minhas costas. Por quê? Quem vê a presença de Deus hoje, nós não suportamos, nós morremos. E se alguém suportar, não vai querer sair da presença. Mas existem coisas que nós precisamos fazer. Eu não sei quantos aqui lembram da transfiguração. Quem lembra, faz um tchauzinho para mim. Quando a Bíblia fala da transfiguração, que ele estava no monte, lembram disso? Muito claro isso. Pedro, Tiago e João viram Jesus conversando com Elias e com Moisés. Jesus transfigurado e os dois também. Quando eles viram aquilo lá, o que eles falaram para Jesus? Senhor, nós vamos construir 3 tendas e vamos ficar aqui em cima, está bom demais. Jesus diz: não, vocês vão descer, porque tem coisa para fazer. Eles viram um pedacinho da glorificação de Jesus. Ninguém quer sair da presença, mas importante a presença, importante a cumplicidade. Maravilhado com a presença. Você pode ter o rosto brilhando, mas desce do monte, porque agora é hora de trabalhar, porque o mundo está perecendo, as pessoas estão precisando. E é aí que eu preciso entender a cumplicidade. Se eu quero reinar com Ele no milênio, eu tenho que ser cúmplice dos projetos dEle. Não posso negá-lo nos projetos que Ele tem. E o projeto dEle, quanto mais pessoas salvas, melhor. Faz parte do plano. Tudo bem? Pode voltar lá para mim, por favor, Apocalipse. Então, se eu quero reinar com Ele, eu preciso entender também, nós teremos autoridade para julgar as pessoas no milênio. Tá? Vamos passar. Vai andando, vi ainda as almas dos decapitados. Que isso? João tem uma visão dos crentes reinando com Jesus, e ao mesmo tempo, João tem uma outra visão. Ele vê muita gente decapitada entrando. Decapitados, sem cabeça, eles estão entrando. Mas por que estão sem cabeça? Por que perderam a cabeça? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Deu para entender isso? Querido, na grande tribulação nós não estaremos aqui. A tribulação, nós vamos no princípio das dores, que eu creio que nós estamos vivendo. Tribulação e grande tribulação não é para a igreja, porque esse é o tempo da manifestação da ira de Deus sobre os incrédulos, sobre os orgulhosos que tentam dominar o mundo hoje e se dizem poderosos. Deus vai mostrar para eles quem é que tem o poder. Vai ser um tempo terrível na terra, na tribulação, mas eu estou falando do milênio. E quando nós estivermos no milênio, nós também estaremos vendo tudo isso acontecer. Então aqui eu vou dizer para você, é possível alguém se converter na tribulação? É. Há muitos anos atrás, Deus me deu uma pregação através de um outro pastor. O que fazer se você ficar depois do arrebatamento? Alguns conselhos práticos, para quem ficar. Diga assim: mas eu não vou ficar. Diga comigo: eu não ficarei. Mas já vai alguns conselhos. Se você conhece alguém que você acha que ele vai ficar, já dá esse conselho. Primeiro conselho. Primeiro conselho: não busque nenhuma igreja, porque a verdadeira igreja foi embora. Todas as que ficarem na terra são falsas. Não adianta correr para ela. Segundo conselho: corre para uma autoridade. De repente você percebeu que muita gente sumiu, e você fala: era crente, foi embora e eu fiquei. Não vou para a igreja que é falsa. O que você vai fazer?
corre para uma autoridade policial, governamental, corre para lá e fala assim, ó, eu não nego o nome de Jesus, aquilo que estava no versículo que acabamos de ler. Estou com ele e não abro mão. Acredito na Bíblia que foi tirada daqui, mas eu acredito nela. E já põe a cabecinha e fala, pode cortar. Só esses dois, que a pregação é outra. Tá? Por quê? É melhor entrar no milênio e na eternidade com Deus, sem cabeça, porque você ganha outra cabeça lá. Amém? Então haverá possibilidade? Sim, haverá. Mas desse jeito, querido, falta só 5 minutos. Jeová poderoso, vamos embora então. Vamos lá, Apocalipse 20, 5 e 6. Está tudo bem aí, irmão? 5 e 6. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. A igreja vai participar da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, todos nós que passarmos pelo arrebatamento, ou quem ressuscitar, a igreja que ressuscitar, porque antes do arrebatamento, segundinho antes, todos aqueles que morrerem em Cristo ressuscitam. E aí nós subimos juntamente com eles. Deu para entender? Tudo bem? E aí entramos no milênio e ele continua dizendo o que faremos lá nesse tempo. Querido, eu tenho que correr aqui porque o tempo vai adiante, né? Só fará parte da primeira ressurreição, por favor, quem foi justificado por Jesus. Aqueles que se converteram antes da tribulação ou na tribulação, não adoraram a besta, nem receberam o seu número. Então, querido irmão, esses entram no milênio junto com o povo judeu. Lê Romanos capítulo 11 e você vai entender bem o que eu estou falando do povo judeu. Deus diz, não se meta com esse povo, que eu me entendo com eles. Eles são problema meu. Eles são a raiz, nós somos o ramo enxertado. Mas não há salvação, nem para judeu, se não for por Jesus Cristo. Salvação é só em Jesus, mas eles reconhecerão só no último instante, que é na guerra do Armagedon. Então vamos lá, vamos caminhar para o final. O profeta Isaías, e agora passar um pouquinho, o que será um milênio? O profeta Isaías, ele diz assim, e esse capítulo 11 ele é muito precioso, estuda ele, não lê somente, estuda ele. Né? Do trono de Jessé sairá um rebento. Quem era Jessé? Pai de Davi. Jessé é o pai de Davi. Jesus vem da raiz de Davi, da raiz de Jessé. Jesus é a 10ª geração de um homem importante na raiz de Jessé, de Davi. E das suas raízes um renovo. Das suas raízes um renovo. Nós também somos da raiz de Davi, porque nós somos descendentes de Abraão e salvos, purificados, justificados por Jesus Cristo de Nazaré, da raiz de Davi. Você também é raiz de Jesus e raiz de Davi. O espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, temor ao Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Irmão, pode deixar isso que você colocou aqui. Querido, no milênio, Jesus não vai julgar as pessoas segundo o que nós pensamos, segundo o nosso coração. Não. Sobre Jesus estão os 7 Espíritos de Deus, que nós acabamos de ler. 7 Espíritos estão sobre Jesus. E Jesus vai julgar as pessoas no milênio, segundo a sabedoria e o temor de Deus. Por isso que ninguém vai pecar, porque vai pagar com a própria vida. Ah, mas isso é injusto. Não, querido, agora nós não temos noção do que é justiça. A nossa justiça agora, aquilo que eu penso que é certo, aquilo que eu acho que é certo, a nossa justiça diante da justiça de Deus, ela é trapo. Me ajuda o resto que eu esqueci. Trapo de imundícia. Então nós não temos noção do que é a justiça de Deus. Algumas pessoas me perguntam, mas na eternidade, puxa, e se meu pai não for salvo, se a minha mãe não for salva, se a pessoa que eu amo não for salvo, como é que eu vou me sentir? Você não vai sentir nada, porque você vai ter a noção exata do que é a justiça de Deus.
porque Deus não comete injustiça. Nós vamos ter pleno conhecimento da justiça e do amor de Deus, porque Deus não mandou ninguém para o inferno. Vai quem quer, porque a salvação já está aí, tá? Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isso aqui nós estamos falando do milênio, hein? A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus cintos. Fidelidade a princípios que o Pai estabeleceu. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará, uma criança guiará esses animais ferozes. Sabe por quê? Porque aquele instinto do animal predador não vai existir no milênio, porque não haverá matança no milênio, não haverá derramamento de sangue fora da justiça de Deus. Então os animais hoje que são predadores, né, você que gosta do history aí, de outras coisas, né, esses animais não terão mais o instinto de predador, não vai precisar mais. Eles vão viver como era o tempo da arca de Noé. O leão não podia comer o coelho, ali dentro era a ração de Noé. No milênio tudo será perfeito, a terra vai ser reorganizada, tudo aquilo que houve de destruição, sabe, pós-arrebatamento, pela ganância dos homens, pela blasfêmia dos homens, o Senhor Jesus reconstrói tudo, e haverá um tempo de paz. Todas as armas deixarão de existir. Se você for estudar o capítulo todo, você vai ver que as armas serão transformadas em arados, as armas serão transformadas em ferramentas produtivas. Então 1000 anos de paz, 1000 anos de harmonia. Dá para a gente ler o outro, o 11? Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Aqui já entra falando de Israel. Nesse tempo do milênio, é o tempo em que Jesus será reconhecido. Quando ele desce na guerra do Armagedon, o judeu reconhece e o judeu entra no milênio, porque eles reconhecem Jesus como Messias. O Senhor resgata o restante do seu povo, que são os judeus, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, Etiópia, Elão, Sinar, de Ramate e das terras do mar. Hoje não existe um povo maior do que o judeu espalhado no mundo. Em todos os lugares tem um judeu. E é isso aqui que o profeta Isaías já estava profetizando. No milênio esse povo todo será resgatado. Todos eles virão de todas as partes e entrarão para viver o reino de Jesus. Levantará um estandarte para as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os 4 confins da terra. Então, querido, o meu tempo já acabou. É um assunto tão precioso, né? Não perca depois o Video School, a Universidade do Tempo. Ali nós vamos entrar em detalhes sobre isto. Mas nós viveremos o reino de Jesus nessa terra 1000 anos. Por isso, lute pela sua salvação. Mas Jesus já fez tudo por mim. Sim, Ele já fez tudo. Mas lute contra o pecado. Seja cruel com o pecado. Seja violento com o pecado. Preserva a tua salvação. Porque, querido, existem coisas maravilhosas para aqueles que realmente perseverar até o fim. No discipulado, eu não sei quem é que estava, eu li Mateus 24, versículo 13. Anota Mateus 24, 13. Jesus é muito claro, e foi Jesus quem falou. Por favor, alguém pode olhar para mim aí? Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. É esse mesmo endereço? 24, 13? Alguém achou aí? É esse mesmo? Mateus 24, 13. Saiu da boca de Jesus: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Muitas pessoas perguntam para mim: você crê que alguém pode perder a salvação? Creio, porque saiu da boca do próprio Jesus. 7 cartas em Apocalipse
todas elas terminam do mesmo jeito. Paulo a Tessalônica fala, e várias outras passagens. Por isso, querido irmão, é um tempo precioso para mim e para você, crescer no conhecimento da palavra, crescer na intimidade, na cumplicidade com Jesus, para vivermos não só o milênio, mas a eternidade toda. Irmão, não pensa que a eternidade nós não teremos o que fazer. Não pensa que o milênio será um lugar onde você vai ficar sentado numa nuvem olhando para Deus. Não, irmão. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Quando Deus criou a terra e entregou nas mãos de Adão e de Eva, Deus deu a eles o poder da administração, o governo. Coloca em ordem tudo o que eu criei. Nenhum plano de Deus vai ser frustrado. Nós voltaremos ao plano original. Só que a igreja, e aqui eu quero fechar com um pensamento meu, pensamento de um pré-milenista, que crê no arrebatamento antes da tribulação, não por medo, mas por convicção. Eu creio que seremos arrebatados por isso, né? E também creio numa coisa, querido irmão, como pré-milenista, como dispensacionalista, eu creio que quando Lúcifer caiu, não sei se está todo mundo comigo, você que está aqui, você que está em casa, está comigo? Foi tomar um café? Volta rapidinho, perde isso não. Eu creio da seguinte forma, querido irmão, a Bíblia fala de 3 príncipes, 2 permaneceram na mesma função, um continua sendo príncipe, mas mudou o reino. A Bíblia fala de um príncipe chamado Miguel. Ele é um guerreiro, comandante de 1/3 dos anjos de Deus. Provavelmente Miguel trabalha diretamente com Deus Pai. Ele só aparece em momento decisivo, momento de guerra. Você não verá Miguel aparecer em outra situação. Quem é que abriu o caminho? Quem é que tirou o príncipe do reino da Pérsia para Miguel levar o rolo da revelação? Para o anjo Gabriel, levar a revelação para Daniel? Foi Miguel. Quem é que vai lutar na guerra do Armagedon? Miguel. Ele é o guerreiro. Ele só entra em situação de guerra. Quem é que vai cuidar do povo de Israel, do judeu, na tribulação? Miguel. Ele vai guardar o povo de Israel, porque Jesus guarda a sua igreja. Então, esse comandante de 1/3 dos anjos trabalha no ministério Deus Pai. Quem é que trabalha no ministério Deus Espírito Santo? Gabriel, porque ele é mensageiro. Por isso que ele não guerreou em Daniel 10. Ele é mensageiro. Todas as vezes que uma notícia importante precisa ser dada à humanidade, é Gabriel. Quem é que deu a notícia para Maria que ela seria mãe de Jesus? Quem é que deu a notícia para Isabel que ela seria mãe de João Batista? Quem é que deu a revelação a Daniel? Então, ele trabalha junto com o ministério Deus Espírito Santo. É ele que revela. É ele que revela a palavra. É ele que traz a revelação do que Deus tem, dos projetos de Deus. Quem é que trabalhava no ministério Deus Filho, Jesus Cristo? Lúcifer. Se você for ler Jó, se eu não me engano, no capítulo 42, mas o que eu vou falar agora, você escreve no Google, ele vai te dar o endereço certinho. Quando Deus está conversando com Jó e questionando Jó, Deus diz assim para Jó: onde você estava quando não é as estrelas da alva me louvavam juntas? Joga isso no Google, ele te dá o endereço. E todas as traduções, em todas as línguas da Bíblia, está no plural. Quem era a verdadeira estrela e ainda é? Jesus. Quem se diz estrela da alva e não é? Satanás. Então, no ministério Deus Filho, Lúcifer era o príncipe, e ele trabalhava no louvor, exímio tocador de harpa. Por isso que o louvor das igrejas hoje ele é tão atacado, porque se tem algo que arde no coração desse antigo príncipe, antigo anjo de luz, ele não pode ver a igreja louvando, e principalmente quem está aqui em cima, porque esse lugar era o dele. E aí entra a igreja. Quando Lúcifer cai, vai ler Apocalipse, ele leva 1/3 dos anjos, e o ministério Deus Filho fica sem ninguém.
É por isso que Jesus tinha que vir morrer por mim e por você, porque Ele forma um outro exército. E no milênio nós seremos igual ou superior a anjos. O nosso corpo será transformado. Nós vamos andar como Ezequiel disse que um anjo anda, como um relâmpago. E aqui dá para entender um pouquinho o que é a igreja. Nós somos o exército de Jesus Cristo na face da terra. Entre tantas respostas, algumas perguntas. Essa é uma resposta. Por que tinha que ser Jesus? Por que não foi o Espírito Santo? Por que Deus não acaba com a brincadeira matando o diabo? Porque Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Então Ele cria um outro exército para Jesus Cristo, eu e você. Não sei se eu consegui me expressar, não sei se eu consegui me fazer entender a sua importância, não só na face da terra, na história, não só da humanidade, da criação. Por isso que a Bíblia diz que você é sacerdócio, você é reino, porque nós não somos desse mundo, estamos de passagem, e reinaremos com Cristo 1000 anos e eternamente. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado a Deus, porque o Teu Espírito nos ensina a Tua palavra. Pai querido, espero que não possa haver nenhuma distorção em tudo que nós falamos. Pai, eu peço ao Senhor, revela aos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que ouviram tudo isso, estimula esses amados, essas amadas, a estudar e ver se realmente o que eu falei está certo. Eu não quero que eles creiam simplesmente no que eu estou falando, eu quero que eles acreditem na Tua palavra. Então nós precisamos conhecer mais. Senhor, muito obrigado pela morte na cruz, muito obrigado pela salvação, pelo perdão. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já planejou para nós. O Senhor é fiel ao tempo e nada vai escapar do tempo. Louvamos o Teu nome por isso, no nome de Jesus.